Olá, bem-vindos para a segunda parte aí do Cosmovisão. Hoje nós vamos focar em queda. Mas só lembrando, a primeira aula a gente trabalhou algumas coisas e essa aula eu vou iniciar, como de praxe, com uma frase. Dessa vez vamos citar C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Ele diz assim: eu acredito em Cristo como acredito no sol. Não porque posso vê-lo, olhar fixamente para ele, mas porque por meio dele posso ver todo o resto. Cosmovisão cristã, a parte 2 nós vamos focar hoje em falar sobre a queda do homem. Bom, a partir dessa queda, dessa ruptura com o homem, com Deus, algumas áreas, ou seja, todas as áreas da nossa vida são afetadas. A primeira, é claro, é o nosso relacionamento com Deus. Nós não olhamos mais para Deus como um pai, ou não conseguimos mais olhar para Deus como o nosso Criador, aquele que vem no jardim nos ajudar na construção desse mundo. Agora Deus é quase que um inimigo nosso. Deus é alguém a qual nós declaramos independência, nos rebelamos e queríamos criar uma espécie de revolução, dizendo que não precisávamos dele. Então a gente criou aí esse negócio que a gente chama de mundo, e todo mundo sabe que tem alguma coisa errada com o mundo. Todo mundo sabe e todo mundo já percebeu que existe alguma coisa errada com o mundo e às vezes não sabe explicar o que é. É a queda, é essa ruptura. A gente já percebeu que por mais que que a gente se esforce, que o mundo se esforce, as pessoas se esforcem para tentar mudar ou empreender algo melhor para o mundo, isso não acontece, isso é uma utopia. É uma utopia tentar alcançar um mundo melhor muitas vezes. Por quê? Porque o pecado está entranhado nas pessoas e as pessoas ocupam as estruturas e elas contaminam as estruturas sociais com esse pecado. Bom, esse pecado dessa declaração de independência de Deus, porque o homem achou que ia se tornar como Deus, nós chamamos de pecado original. É pecador, no singular. Mas a Bíblia também faz referência aos pecados. E pecados no plural tem a ver com os pecados que eu e você cometemos no dia a dia. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, mas principalmente nós pecamos por motivações e intenções. Às vezes você faz alguma coisa boa, mas a intenção e a motivação daquilo foi pecaminosa. Porque o pecado ele está em você. Ele está em você. Por isso que Jesus disse, mesmo vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mesmo a gente fazendo coisas boas, às vezes nós fazemos com a intenção errada, a intencionalidade, a motivação daquilo é pecaminosa. E a primeira coisa que foi afetada é essa vida com Deus, essa ruptura com Deus. E aí, é claro, nós temos aqui uma alienação psicológica também, porque agora eu me perco de mim mesmo. Eu já não sei quem sou, eu já não sei qual o meu propósito, eu já não consigo mais dar a Deus no meu coração o espaço que lhe é devido. Então eu coloco ídolos aqui dentro, e o pecado é isso. O pecado nada mais é do que idolatria. Você tirar Deus do lugar, do centro e da glória de Deus para todas as coisas, você tirar Deus do trono do seu coração, da sua vida e colocar qualquer outra coisa que pode ser você mesmo, pode ser o seu filho, o seu cônjuge, a sua igreja, o seu pastor, pode ser qualquer outra coisa, mas não é Deus. E aquilo ocupa, pode ser você mesmo. E aquilo ocupa o lugar de Deus. E se torna o centro das tuas decisões, o centro das tuas motivações. E Deus deixa de ser o agente principal da sua vida. Então, alienação psicológica. Então, quando as pessoas dizem assim, você precisa olhar para dentro de você, você precisa olhar, mergulhar dentro de você, buscar, você precisa olhar a beleza interior que existe. Você precisa buscar assim, o herói que tem dentro de você. As pessoas falam tudo isso tentando motivar você, mas a verdade é que a Bíblia está dizendo que se você olhar para dentro de você, amigão, você vai ver confusão,
vai ver angústia, vai ver muita coisa que você não vai gostar. Porque nós somos esse mar de confusão, porque rompemos com Deus e o nosso objeto que era para ser de adoração, que era para ser Deus, que traz sentido, propósito, significado, significância para a minha vida, ele sai daqui e eu coloco uma outra coisa aqui que ocupa o lugar de Deus. O ídolo é isso, ele ocupa o lugar de Deus, mas o ídolo ele só existe porque eu alimento ele. Então ele é falso, ele não é verdadeiro, ele não tem vida. Então eu sou como o ventilador que estava conectado em Deus, desconectei de Deus e conectei nesse ídolo. Só que esse ídolo, a pouca energia residual que me sobrou, porque eu estou desconectado de Deus, eu coloquei nesse ídolo e eu alimento esse ídolo, e esse ídolo de certa forma me alimenta, mas não vai dar certo. Eu estou perdido. E enquanto eu não reconhecer isso, que eu estou desconectado, eu não vou entender as angústias, as tristezas, mas eu estou desconectado. Ruptura psicológica, ruptura social, então eu tenho aqui uma alienação social, eu não sei mais me relacionar da forma de uma unidade, como a Trindade é uma unidade plural que vive em amor e comunhão. Eu não consigo mais me relacionar de uma forma mútua, de uma forma genuína, porque agora o pecado domina as minhas relações. Então, eu tenho problemas com meu cônjuge, com meu filho, com a minha família, com as pessoas. E se eu ficar muito perto de alguém, eu vou ter problema porque o pecado está ali entre nós. Ruptura com as pessoas e também a ruptura com o meio ambiente. E aqui é só um exemplo de como que uma área da nossa vida foi afetada. Por exemplo, a estrutura do meio ambiente, da ecologia, da natureza. A natureza que era para ser uma parceira do homem na construção do mundo. A natureza que o homem ia cuidar para que o mundo todo se tornasse um jardim. Agora, ela é uma inimiga do homem. Ela já não... Você vai arar a terra e já não consegue mais produzir como você produzia antes. Ela tem pestes, ela tem catástrofes, ela tem tragédias, ela é uma inimiga, ela não colabora mais com o homem. Por isso que você vê nos evangelhos ali, Jesus dominando sobre a natureza, porque aquele era o objetivo da imago Dei, do homem à imagem de Deus, dominar sobre todas as coisas. E uma das coisas é sobre as forças da natureza. As forças da natureza iam trabalhar a favor daquele que era a coroa da criação de Deus e que agora na queda trouxe o mal e está mergulhado no mal. A queda trouxe essa ruptura em todas essas dimensões. Bom, deixa eu te mostrar aqui mais um texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, vamos lá. Versículo de número 16. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aí a Bíblia diz assim, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus... Olha só esse versículo agora, preste bem atenção. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos, as características invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens, olhando para essas coisas que foram criadas, são, portanto, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram a glória. Antes se tornaram nulos, inúteis em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração e se tornando insensatos. Aí ele vai para o versículo 20, ele está falando de queda aqui, está percebendo? Os homens debaixo da ira de Deus, eles se tornam indesculpáveis, porque mesmo que não tivesse Bíblia, eles olhando para a criação, para o universo, para as coisas criadas, eles deveriam ter percebido já que existe algo por trás de tudo isso. Eles deveriam ter percebido, e eles fingem que não percebem, fingem que não existe uma lei moral, afinal de contas, todo ser humano sabe, tem dentro de si uma bússola sobre isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto. Todos eles sabem que o mundo deveria ser algo que ele não é. Existe uma bússola que aponta para a eternidade, mas eles não reconhecem isso. Mas mesmo eles não reconhecendo, e eles tendo essa natureza e percebendo toda essa criação, eles se tornam indesculpáveis justamente por causa disso. Porque eles conhecem a Deus, mas eles raciocinam, pensam, inteligem coisas para distanciá-los do próprio Deus. E eles são indesculpáveis. E aí ele vai para o versículo 20, mostrando que a queda também afetou tanto o cosmos como um todo, o universo como um todo, a natureza, e ele diz assim, ó, Romanos capítulo 8 agora, amados. Continue em Romanos capítulo 8 agora. Versículo de número 20, deixa eu ver se é isso. Isso mesmo, olha só, diz assim, ó, pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o Adão, o homem, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, o universo espera ansiosamente a libertação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta essas angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Está vendo? Ó, consumação. O universo também foi afetado e aguarda essa consumação. Então, nós temos o problema do pecado, nós temos o problema dos pecados no plural, nós temos essas rupturas com Deus, e agora eu quero que você olhe para esse texto aqui e perceba, nós tivemos uma ruptura espiritual, psicológica, social e ecológica. Dentro dessa ecológica, biológica, de natureza, nós temos um cosmos, que a Bíblia fala em Romanos 8, que a gente acabou de ler, que se tornou inútil. A gente tem aqui dores de parto, fadiga, a maldita é a terra, olha só. Não é que a estrutura da terra é maldita, mas que a entrada do pecado agora, as coisas se desordenaram. A gente que era para, o ser humano que era para dominar sobre os animais, por exemplo, hoje ele já tem medo do tigre, ele tem medo desses animais selvagens, mas era para ele dominar sobre eles. Era para ele dominar sobre as plantas, mas hoje é a planta que domina ele. Ele pega lá um cigarro de maconha e não consegue nunca mais largar, porque ele é dominado por aquilo. Então a Escritura aponta para a desobediência de Adão tendo efeitos cósmicos. Não só a humanidade, mas as estruturas da sociedade. Estado, família, sexualidade, arte, todas elas foram corrompidas pelo pecado. O cristão tem uma explicação do porquê o mundo está indo de mal a pior. Opressão, pobreza, divórcios, guerras têm uma explicação, sim. Mas esses são apenas exemplos do mal moral. Não podemos esquecer também que o mal físico, responsável pelos desastres e catástrofes, que é aquilo que eu estou falando até agora, todas as dimensões foram afetadas, inclusive o meio ambiente. Bom, não dá para dividir em grupo aqui. Vamos pensar agora aí na sua casa. Bom,
Analise aí, pense comigo. Como que a queda da humanidade em Adão afetou algumas áreas da nossa vida? Por exemplo, Deus criou uma estrutura chamada família. A família foi afetada pela queda. Ou não foi? Então a área relacional foi afetada. Deus criou o homem como um ser social, ou seja, um ser político. E a política foi afetada pela queda? Ela é afetada pela queda até hoje? Quais os pecados que você olha para a política e diz, isso aqui é pecado, 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 pecado? Mas aí entra uma coisa, que é o que eu queria trabalhar com vocês. O pecado, ele é sempre pessoal. Alguém peca. Por que isso é importante? Porque você está acostumado a dizer o seguinte: ah não, o sistema é corrupto. Ah não, não tem jeito, a educação, o sistema, a forma, o sistema é corrompido. O pecado está nas estruturas parasitando, como um cupim que vai comendo, mas não é a estrutura em si pecadora. O pecado está nas pessoas, no indivíduo. Por que é tão importante falar isso? Porque quando você diz que o pecado está no sistema, na estrutura, você está dizendo que as estruturas que Deus criou são pecaminosas, e isso é um erro. Porque Deus não vai julgar as estruturas, Deus vai julgar as pessoas. As pessoas erram. Quando você diz que o pecado está na estrutura, você está tendo aquela visão da primeira aula, o panteísmo, você está dizendo algo impessoal, tá vendo? E Deus é pessoa que julga a pessoa e quem peca é as pessoas. Então o pecado é sempre individual. E é claro que ele afeta o coletivo. Mas a estrutura criada por Deus, a estrutura criada por Deus, não tem pecado nela. Ela é cheia de sentido e significado. Nós, quando ocupamos aquela estrutura, levamos o pecado em nós e corrompemos aquela estrutura. Nós fazemos coisas, mas Deus não vai julgar a estrutura. Deus vai julgar as pessoas pelos atos e pelas atitudes e por que elas fazem. Elas vão prestar contas para Deus. Inclusive você. Vai, meu filho, muda. Muito bem, aqui tem algumas das estruturas. A gente vai ver esse slide mais aprofundadamente depois. O mundo não é assim organizadinho, como aqui está em volta de Cristo, né? Religião, ciências, economia, jurídico. Então, cada área social foi afetada pelo pecado, inclusive a jurídica. As leis, por exemplo. Aqui eu mandei para vocês, mas eu queria que você pudesse pesquisar. Cosmovisões, uma lista de cosmovisões dominantes no nosso mundo. Nós vamos citar aqui 3, né? Eu vou chamar aqui simplistamente de pré-modernidade, quando a igreja tem o domínio da verdade, então a religião é o centro do pensamento, da cosmovisão. Então as pessoas fazem as coisas às vezes por medo de Deus. Deus era como se fosse um policial, então elas pagavam indulgências, elas tinham que comprar terreno no céu, comprar pedaços da cruz, elas tinham que comprar a salvação. Então tinha tudo isso. Então a igreja nessa pré-modernidade é um período complicado da história em que a igreja dominou o pensamento das pessoas e teve um momento que a razão tomou conta, que a gente chama de modernidade. Então, na modernidade, o pensamento da razão, da lógica, é aquilo que as pessoas acreditam que tem o sentido real da vida e que vai solucionar o problema da vida. E depois você tem a pós-modernidade, que é essa ruptura com esse pensamento, porque o pensamento racional, científico, não deu conta de toda a realidade. Porque ele pegou como se aqui fosse uma fonte de água, isso aqui é uma fonte de água, e ela está jorrando para cima, então veio a modernidade, né, e colocou assim cimento em tudo e deixou assim só um pedacinho assim, de água. Dizendo, a espiritualidade é importante,
mas ela é só uma coisa da vida de vocês aí. Esqueçam isso, o que importa aqui é ciência, e eles construíram assim cimento, como se todo esse púlpito aqui, toda essa plataforma fosse acimentado e ficasse só um pouquinho de água jorrando, e daqui a pouco as pessoas começaram a perceber que o pensamento científico não dá conta da realidade e não se explica só por meio disso, e então a água que estava toda aqui embaixo eclodiu, destruiu o cimento, e agora está tudo inundado. E a gente tem aí a pós-modernidade, que é essa fragmentação de pessoas buscando espiritualidade em diversas coisas, no coaching, no empreendedorismo, no budismo, na filosofia, buscando espiritualidade em diversas áreas, quando na verdade a verdadeira espiritualidade está em Cristo. Só um minuto, amados. Deixa eu achar aqui o próximo slide. Eu acredito que é isso. Nós não vamos nos demorar mais nessa aula, porque a gente tem ainda a redenção para ver. Então vamos ficar aqui. Sempre com a frase do Abraham Kuyper. Se o pecado alcançou todas as dimensões da vida humana, agora em Cristo, a redenção, que afeta a nossa vida de maneira individual, na nossa salvação, quando nascemos de novo, ela também, essa obra operada pelo Espírito Santo em nós, precisa produzir frutos em todas as dimensões da nossa vida. Eu não posso mais ser um Adão em rebeldia com Deus. Agora eu preciso ser um filho amado de Cristo, representante do reino de Deus, que quer dominar sobre as coisas, cumprir o mandato cultural, cumprir o mandato missiológico, e eu preciso estar em Cristo para fazer isso. Portanto, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação mais há, porque agora eles querem viver essa experiência da vida em Cristo, e o Espírito Santo nos dá isso. Portanto, nós temos que terminar dizendo que não há um só centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não chame, não clame, isso é meu. Então a sua família, o seu trabalho, todas as esferas da sua história e da sua vida, Deus está chamando para Ele. E nós precisamos nos arrepender de sempre terceirizarmos as responsabilidades. A culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é lá do fulano. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu sou tão culpado quanto qualquer outro nessa sociedade. E nós precisamos buscar a presença de Deus, para que o pecado não tenha domínio mais, e o que impere seja a vontade de Deus. Então a nossa oração precisa ser a oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu domínio, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, até a nossa próxima aula.